Ao longo da história, alguns mistérios sempre intrigaram a humanidade. Por exemplo, como civilizações sem quase nenhum aparato tecnológico construíram monumentos inimagináveis, como as pirâmides ou os grandes moais da Ilha de Páscoa. E junto com a curiosidade, nascem as suposições sobre esses enigmas. Como explicar linhas e formas de animais no meio do deserto, ou um círculo de pedras aparentemente sem sentido no interior da Inglaterra. Ficou curioso? Então vem com a gente desvendar esses e outros mistérios da humanidade. A humanidade já realizou grandes feitos. O desenvolvimento científico, a cada dia, atinge patamares nunca antes imaginados. Mesmo assim, alguns mistérios ainda mexem com o imaginário do ser humano. A gente continua fazendo as três perguntas. Quem somos, para onde vamos e o que queremos. Essas três perguntas continuam no nosso imaginário e continua povoando os arquétipos de toda a humanidade. Stonehenge, Inglaterra, construído entre 2950 e 1600 a.C. Formações rochosas que chegam a pesar até 60 toneladas. Como povos tão rudimentares transportaram pedras tão grandes? Qual a finalidade da construção? Seria um templo? Um cemitério? Os antigos acreditavam que as pedras teriam sido colocadas no local pelo famoso mago Merlin. Certamente, há outra explicação. Eles eram cortados nas pedreiras. Tá? Uma forma antiga que se utilizava para cortar é o seguinte: você demarca o bloco que você quer cortar e você coloca, você faz buracos em sequência, tal como um caderno espiral que é picotado para você puxar a folha. Você faz aqueles buracos na pedra, enfia uma cunha de madeira, um pedaço triangular de madeira. Você coloca ali dentro e joga água. A madeira, ela dilata, ela incha com a água. E ao fazer isso, ela rompe a pedra, faz paf, e a pedra estoura. Então, como você delimitou o formato que você quer, ela vai paf, paf, quebrando, e aí você tira, depois dá o polimento. Aquilo era colocado numa espécie de trenó de madeira, e você fazia uma rampa, você fazia uma estrada com toras de madeira para ele deslizar, para diminuir o atrito. Na hora que você queria posicionar, você criava uma vala, depois ia construindo uma rampa de pedra, de terra, ia puxando a pedra, tinha uma espécie de um grupo que ia puxando, ela levantava, você ia colocando terra, cascalho, até ela ficar totalmente na vertical, ela então encaixava. Estas estátuas gigantes também intrigam. São os moais da Ilha de Páscoa, localizados na Polinésia Oriental, a cerca de 4.000 quilômetros da costa do Chile. 887 figuras que possuem cabeça e tronco guardam o local. O que chama a atenção é que os moais, eles são enormes pedaços de pedra, têm tamanhos diferentes, Tem moais que têm de 4, 5 metros, até moais que têm 20 metros de altura. O processo também que se acredita tenha sido semelhante aos outros para movimentá-los. Você corta na pedreira, faz um entalhe daquela figura humana, depois leva o bloco, ele é transportado por uma rampa também, com dormentes de madeira, você desliza aquele pedaço de pedra, depois você o coloca em pé, tá? E os moais têm, a princípio, essa função, que é uma função que é de homenagear esses grandes reis e também pedir a proteção deles. Então também tem uma função religiosa, vamos dizer assim. Para tentar reproduzir como teria sido o transporte dos moais, um engenheiro sueco construiu uma réplica e amarrou uma corda na estátua. Com a ajuda de 16 pessoas, ela pôde ser movimentada.
Logo, a teoria que defendia a ideia de que os moais eram animados por magia e podiam até caminhar caiu por terra. Outro mistério que tem despertado muitas teorias se relaciona às pirâmides do Egito. Todos os anos, milhares de visitantes partem do mundo todo para admirarem as grandiosas construções. Considerada uma das 7 maravilhas do mundo, a pirâmide de Quéops foi construída por trabalhadores e não por escravos como se acreditava. Ela reúne mais de 6 milhões de toneladas de pedras nos 146 metros de altura, uma construção realizada há 4.500 anos que só teve o mecanismo revelado por Jean-Pierre Houdin há poucos anos, como mostra o vídeo. Houdin propôs um esquema usando bem menos gente com uma rampa externa para a primeira metade da pirâmide, onde ao invés de centenas de pessoas puxando blocos gigantescos de granito, eles seriam transportados em trenós puxados por contrapesos. Sistema que explica uma série de marcas na entrada da Câmara do Rei. Para a metade de cima da pirâmide, a rampa de acesso seria desmontada e reaproveitada, e as pedras menores subiriam puxadas em túneis pelas bordas de dentro da pirâmide. Só faltava o Dan explicar onde ficava essa espiral interna. Até ele encontrar um estudo de densidade da pirâmide que identificou uma região bem menos densa, provavelmente oca, que bate exatamente com a teoria de rampas internas. A descrição da ideia e das evidências foi escrita por ele e por Bob Brier em 2008 no livro The Secret of the Great Pyramid. Em 1840, Peter Lund fez uma das principais descobertas para a arqueologia brasileira. O naturalista dinamarquês encontrou fósseis da espécie humana, posteriormente conhecidos como Grupo do Homem de Lagoa Santa. Este ano, 2 rostos dos homens deste grupo foram finalmente revelados, em uma parceria de sucesso entre uma historiadora mineira e um designer e pesquisador catarinense. Para a reconstituição, 2 crânios deste grupo foram escolhidos. Batizados de Apiúna e de Arum, os traços desses homens revelaram surpresas do passado brasileiro. São feitas fotografias, do crânio em, vamos dizer, 360 graus, e através da computação gráfica esse crânio ele é reproduzido no computador e baseado em informações anatômicas, técnicas já pré-estabelecidas, e a partir das informações que o antropólogo e o perito repassa para o pesquisador, o designer, é que eles conseguem fazer essa reconstituição facial. Para você poder reconstruir uma face, a primeira coisa que você precisa é de um crânio digitalizado em 3D. Então, como que a gente faz essa digitalização? Existem várias formas. Digitalização a laser, tomografia computadorizada e fotogrametria. Fotogrametria, grosso modo, é uma técnica onde, a partir de várias fotografias tomadas de pontos diferentes do crânio, você consegue digitalizar em 3D esse crânio. É, das 3, a técnica mais acessível de todas. Até porque você pode fazer isso com um celular, No caso do Homem de Lagoa Santa, foi feito isso. Esse crânio foi enviado a um especialista em antropologia. Esse especialista não sabia do que se tratava, no caso foram enviados 2 crânios, e a partir das suas análises ele aferiu que se tratava de 2 homens, um com ancestralidade africana e outro com ancestralidade asiática. Além de ajudar a solucionar o mistério da descendência desse grupo de homens, a reconstituição, na opinião desta pesquisadora, passou a atrair o público. Rostos nos trazem sentimentos, emoções, vivências que essas pessoas poderiam ter tido, que até então as pessoas não sentiam isso através apenas de um osso numa exposição. A natureza também é cheia de mistérios. Aqui no Parque do Sumidouro, em Lagoa Santa, a Gruta da Lapim intriga seus visitantes, com formações rochosas variadas que parecem esculpidas à mão. A água da chuva ela infiltra, por ela ser ácida, ela dissolve minerais contidos na rocha, no caso o mineral que é o carbonato de cálcio, então essa água vem carreando esses minerais. A estalactite ela é porosa, por onde essa água passa e fica parada gotinha na ponta. Enquanto essa gota está parada, vão sendo depositados minerais nas bordas, é isso que faz com que a estalactite cresça. Mas vai chegar um ponto que essa gota ela vai cair, quando ela cai com o restante de mineral e o restante que deposita abaixo que forma as estalagmites. Quando essas duas formações se encontram,
Aí tem uma outra formação, um outro espeleotema que é chamado de coluna, que é a junção das duas. O brilho da gruta também chama atenção. A explicação para o fenômeno se deve ao carbonato de cálcio encontrado nas rochas. O elemento apresenta uma disposição molecular extremamente simétrica, que, quando atingida pela luz, causa a sensação do brilho. Outra curiosidade é a presença de fragmentos fósseis na gruta. Este aqui é de uma concha, que remonta à época em que essa região ainda era submersa. Que tal desvendar alguns mistérios também na cronologia? Você sabia que pessoas que marcaram diferentes épocas podem ter nascido no mesmo ano? Por exemplo, em 1929, nasceram Martin Luther King, líder na luta contra o racismo nos Estados Unidos, Anne Frank, vítima do Holocausto, que escreveu uma das maiores obras sobre este acontecimento, e Barbara Walters, a primeira mulher a apresentar um telejornal. Outros fatos curiosos. A Universidade de Oxford, no Reino Unido, é mais antiga que a civilização asteca, e a Cleópatra viveu numa época mais distante da construção das pirâmides do que da época em que vivemos. Acredita nisso? Gostou de saber sobre esses enigmas? Se você conhece algum outro assunto curioso que precisa de explicação, mande uma sugestão nas nossas redes sociais. Essa é a nossa última edição na apresentação da Eureka. Aproveitamos para nos despedir. Até a próxima. Tchau!